Nós estamos falando sobre a angelologia, a doutrina que estuda acerca dos seres espirituais criados por Deus. Deus trouxe à existência esses anjos pelo poder da sua palavra. Na vossa apostila, na página de número 1, nós temos a introdução, e eu vou fazer a leitura porque é necessário para os nossos estudos. Tradicionalmente, a angelologia faz parte da cosmologia cristã. Até recentemente, no entanto, a doutrina mereceu pouco ou quase nenhum estudo. O crescimento do satanismo e do demonismo fez ressurgir o interesse e a busca de informação do assunto. Por isso, não é de estranhar a desinformação a respeito da realidade dos anjos, o seu caráter e o seu serviço. É verdade que anos atrás nós ouvíamos pregadores falando: tem um anjo no altar, tem um anjo na porta, tem um anjo no meio do corredor. E isso levava os irmãos a uma grande emoção, pois era um anjo que estava se movimentando. É claro que isso é um exagero, mas também não é por isso que devemos deixar de acreditar na doutrina dos anjos ou na doutrina angelical, pois essa doutrina é uma doutrina bíblica e nós vamos analisar o texto bíblico e estudar sobre essa doutrina. Considerados pelos estudos contemporâneos como a mais notável e difícil das matérias, marco da implantação de grandes seitas e heresias do mundo atual. E é por essa razão que nós estaremos estudando, a partir de agora, a angelologia, a doutrina que estuda os seres angelicais, a doutrina que estuda acerca dos anjos que o nosso Deus criou. Vamos trabalhar 3 aspectos de negligência dessa doutrina. Primeiro, desde a antiguidade, os agnósticos prestavam adorações aos anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. A segunda negligência se refere a evidência de possessão demoníaca e adoração aos demônios de forma veemente em nossos dias, e o apóstolo Paulo já travava grande luta com a idolatria, que considerava a adoração aos demônios. Ou seja, eles já faziam isso. Desde a antiguidade, muitas pessoas já adoravam, prestavam adorações aos anjos. E Paulo considerou isso uma adoração a demônios. Terceiro e último, a prática acentuada do espiritismo que crescera assustadoramente nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas e cegueira espiritual. Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, e ainda a obra de Satanás e dos espíritos maléficos atrapalhando o progresso da graça em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Embora o significado do nome Satanás seja adversário, ele não tem poder para se impor a Deus. Porém, ele atrapalha a obra de Deus no mundo. Por essas 3 razões, não devemos negligenciar esta doutrina. Devemos reconhecer que nem sempre esse estudo de angelologia se apoia em uma hermenêutica ortodoxa. Ela também se desenvolveu pelas mitologias, porém é necessário fundamentar o estudo da angelologia embasado na Bíblia Sagrada. Na página de número 3 da vossa apostila, temos a definição. Anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14 e Lucas, capítulo 24, versículo 39. Eles, porém, não são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. São seres que Deus criou pelo poder da sua palavra. Deus não criou os anjos como criou os homens, pois Deus trouxe os anjos à existência pelo poder da sua palavra. Da mesma forma que Deus criou as demais coisas, assim também Deus criou os anjos, diferentemente dos homens que Deus criou tocando, ou seja, tocou na argila, soprou do fôlego de vida no homem e fez do homem, fez aquele barro, alma vivente. Essa é a diferença entre homens e anjos, porque os anjos Deus trouxe milhares e milhares, miríades de miríades,
trouxe à existência pelo poder da sua palavra. Em relação à terminologia, nós temos no hebraico malar e no grego angelos. Tanto malar como angelos são traduzidos como mensageiros. Então, a tradução correta para anjos, vindo do hebraico malar ou vindo do grego angelos, é mensageiros. Aqui cabe uma pergunta: como saber se o mensageiro é um anjo ou um homem? Porque qualquer pessoa pode enviar um mensageiro a alguém e esse mensageiro necessariamente não tem que ser um anjo. Provavelmente, na maioria das vezes, ele será um homem. Mas também Deus enviava um mensageiro, e nesse caso, o mensageiro é um anjo. Já que a palavra hebraica malar significa mensageiro, e a palavra grega, o termo grego angelos, significa mensageiro, como saber se esse mensageiro é um anjo ou é um homem? Só tem uma forma, pelo contexto. Sempre o contexto é o rei da questão. Vejamos, quando Daniel está orando, ele disse que tinha consultado os livros do profeta Jeremias e percebeu, pela profecia de Jeremias, que os 70 anos de cativeiro já tinham passado. Ele se dobrou de joelhos, caiu de joelhos orando a Deus. E Deus enviou, segundo ele, um varão que vinha voando. É essa expressão, é dessa forma que ele caracteriza esse varão. Um varão que vinha voando. É dessa forma que ele dá ênfase a esse varão. E ele diz que era o próprio Gabriel. Nesse caso, é um anjo. Então, o contexto é que vai dizer quando malar ou angelos é um anjo ou é um homem, no sentido de mensageiro. Já as cartas do Apocalipse, que foram enviadas para o anjo de cada igreja, das 7 igrejas, 7 anjos, esses anjos, ou seja, cada um anjo responsável de cada igreja, não são anjos, seres espirituais, mas são homens mensageiros. Deus enviou as cartas aos seus anjos. E nesse caso, a palavra malar ou angelos, no caso do Novo Testamento, é angelos, e esses anjos das cartas que Deus enviou para os pastores ou anjos de cada igreja são homens. Guarde isso, só o contexto vai poder nos dizer se o mensageiro é um homem ou é um anjo. Na página de número 3, ainda temos aí o quesito a criação, no ponto 4. Os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Vejamos, Deus é eterno. Os anjos são imortais. A diferença entre o ser eterno e o ser imortal é que os seres imortais, que são os anjos, por mais que a morte não tenha poder de matar, necessitaram de um Criador, que é o eterno. O eterno existe de geração em geração e tudo que veio à existência veio pelo poder do eterno, do nosso próprio Deus. Dessa forma, os anjos também foram criados por Deus. Embora Deus tenha criado os anjos imortais, Deus é o eterno. Os anjos são imortais, mas Deus é o eterno. Antes de Deus, nada existia. E os anjos, sendo imortais, necessitaram de um ser eterno para poder os criar. É verdade que a Bíblia não indica com precisão o tempo em que os anjos foram criados. Porém, quando analisamos o texto bíblico, percebemos que Deus divide a sua criação, a saber, mundo espiritual, mundo físico e vida sobre o mundo físico. No mundo espiritual, Deus criou os anjos, os seres espirituais que nós estamos nos referindo nessa matéria. No mundo físico, Deus cria a terra. E vida sobre o mundo físico, a terceira etapa, Deus traz a vida sobre a terra, seja ela vida animal ou vida vegetal. A Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo 38, que Deus indaga a Jó dizendo: aonde tu estavas quando eu, o Senhor, formava a terra? Responde-me como homem, se puderes. E Jó não tem condições de responder, pois, segundo o texto bíblico, quando Deus cria o homem, o mundo físico já havia. Sem falar ainda que o próprio Deus diz, quando eu criava a terra, quando eu media com o compasso, espaço,
aonde ela ia ficar. Daí vem a ideia que Deus é o arquiteto de toda a criação. E quando Deus fazia isso, as estrelas da alva cantavam. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Dessa forma, quando Deus interroga Jó, os anjos já existiam. E Deus está dizendo que quando ele criava a terra, eles também já existiam. Então dá para entender que Deus criou os anjos no mundo espiritual, na primeira etapa da criação, mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus criou os seres espirituais. Depois ele cria o mundo físico, que é a terra e tudo que nela existe. E depois ele traz vida sobre esse mundo físico, vida animal e vida vegetal. Essas são as 3 etapas da criação divina. A partir desse momento, queremos responder uma das perguntas. A pergunta foi: uma vez que Deus criou homens e anjos com livre arbítrio, será que os anjos terão livre arbítrio no céu, ou seja, na eternidade? Para responder essa pergunta, temos que entender 2 pontos principais. Primeiro, a forma que Deus criou homens e anjos, e depois da eleição, o que vai acontecer. Para isso, eu quero fazer aqui no quadro um pequeno desenho para que vocês possam entender a diferença entre homem e anjos. Observe, Deus criou o homem mortal, não eleito. Deus criou o homem mortal, não eleito. Deus criou o anjo imortal, não eleito. Qual é a diferença entre homem e anjos? O homem é mortal e o anjo é imortal. Essas são as diferenças, o contraste entre um homem ou homens e anjos, no plural. Qual é a harmonia? É que ambos foram criados não eleitos. Os anjos, criados por Deus, imortais, não eleitos, e os homens, mortais, não eleitos. Por que isso? Porque para haver uma eleição, para que haja uma eleição, é necessário que haja uma decisão. Para que haja uma eleição, há necessidade de haver uma decisão. Então Deus criou o homem mortal, não eleito. Deus criou o anjo imortal, não eleito. Porque tanto para homens quanto para anjos, para que pudesse haver uma eleição, haveria, sem dúvida, uma necessidade de uma decisão. Aqui cabe a pergunta: quando foi a decisão dos anjos? Quando se deu a decisão dos anjos para que eles pudessem ser eleitos? Essa decisão se deu na escolha, no momento da rebelião. No momento em que Lúcifer se rebelou, houve uma escolha. A Bíblia diz que Lúcifer, ao pecar contra Deus, levou a 1/3 parte dos anjos com ele. Nesse momento, essa 1/3 parte, que não sabemos a quantidade, porque, na verdade, existem milhares de milhares, miríades de miríades de anjos que Deus criou. No momento em que Lúcifer pecou contra Deus, essa 1/3 parte tinha uma escolha: escolher entre Deus e Lúcifer. Essa 1/3 parte teve uma decisão: decidir entre Deus e Lúcifer. Escolhendo por Lúcifer, eles se tornaram pecadores eternos. E essa foi a decisão desses anjos entre Deus e Lúcifer, que os levou à condenação eterna. A mesma coisa aconteceu com o homem. O homem foi criado mortal, não eleito. Quando foi a decisão do homem entre 2 frutos, o fruto da árvore da vida e o fruto da ciência do bem e do mal? Quando o homem desobedece a Deus, ele teve a sua sentença, pois o salário do pecado é a morte.
Deus trouxe a morte à existência como juízo para o homem que pecou, pois o homem desobedeceu a Deus e o salário do pecado é a morte. Porém, como os anjos que pecaram são imortais e a morte não os pode matar, cabe a segunda pergunta: qual foi o juízo que Deus usou para punir os anjos que pecaram? Os anjos que pecaram contra Deus se tornaram malignos. A malignidade se apoderou deles e eles são perversos e já têm o juízo certo, ou seja, a condenação. Dessa forma, surgiu a pergunta: se os anjos na eternidade têm livre-arbítrio? E se tem, se não há a possibilidade de um deles vir desobedecer a Deus novamente? E a resposta é a seguinte: não, porque a eleição já aconteceu. Observe que Deus criou anjos e homens não eleitos. Mas a eleição dos anjos aconteceu exatamente no momento que aquela terça parte escolheu a Lúcifer. E os demais anjos que não escolheram a Lúcifer, escolheram a Deus. Esses anjos que escolheram a Deus estão eleitos e não pecam mais. A mesma coisa vai acontecer conosco. Paulo diz: quando isso que é mortal, o nosso corpo, se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, então semelhante a ele seremos, e como ele é, o veremos. Então, quando nós chegarmos nesse momento de perfeição do nosso corpo, nós, de fato, atingimos o nível perfeito, porque vamos receber um novo corpo, e com esse novo corpo seremos semelhante ao Eterno. No segundo livro das Crônicas dos Reis, nos traz uma passagem bastante interessante, que embasa o que estamos falando. A Bíblia diz que houve uma aliança entre Acabe e Josafá, e Josafá perguntou para Acabe se havia algum profeta do Senhor que pudessem consultar. E Acabe apresentou 400 profetas, de forma que Josafá disse: há mais algum? E Acabe respondeu: há um, mas esse não fala bem a meu respeito. E Josafá disse: então manda chamar. E mandaram chamar Micaías. E quando Micaías chegou, ele diz: eu vi os céus abertos e todos os filhos de Deus reunidos com ele. Na visão do profeta, ele continua dizendo, e Deus perguntou. Veja que na visão do profeta, Deus faz uma pergunta. E Deus perguntou: quem irá confundir Acabe para que caia em Ramate-Gileade? E nessa reunião que ele está tendo a visão, os anjos diziam um e outro. Um dizia de uma forma e outro dizia de outra forma. Por essa passagem bíblica, dá para entender que há livre-arbítrio no céu. Eu não estou batendo o martelo e dizendo que há. Estou só colocando os pontos. Porque um dizia de uma forma e outro dizia de outra. Mesmo que haja o livre-arbítrio no céu, não há condições desses seres espirituais pecar contra Deus, pois eles já foram eleitos. Por essa forma, respondo à pergunta do aluno: acredito que há livre-arbítrio no céu. E isso leva à segunda pergunta. Então, se há livre-arbítrio, será que esses seres podem pecar contra Deus? Não, porque já foram eleitos. Quando eles pecaram, ou quando aquela terça parte e mais Lúcifer pecou contra Deus, eles não eram eleitos. Da mesma forma, nós hoje podemos sair daqui e pecar contra Deus. Podemos, a qualquer momento, pecar contra Deus. Mas quando formos eleitos, teremos um novo corpo e não pecaremos mais contra Deus. Nós também falamos em relação a acontecimentos que estão no âmbito espiritual. Como, por exemplo, quando foi a queda de Lúcifer, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A criação dos anjos, quando se deu? E quando foi a queda dos anjos? Não sabemos, e a Bíblia não fala de forma direta
quando essa queda aconteceu. Alguns teólogos, embasados no relato, quando Deus termina a criação e o próprio Deus diz que tudo o que criou era muito bom, alguns, com base nessa expressão, acreditam que a queda de Lúcifer se deu logo depois dessa expressão, pois eles argumentam, não poderia Deus dizer que tudo o que criou era muito bom, sendo que o inimigo, a saber, Lúcifer, já tinha se rebelado contra Deus. Porém, se pensarmos por outro viés, podemos chegar à conclusão que Deus estava se referindo às coisas do mundo físico e não do mundo espiritual, pois Deus criou os anjos antes de criar a terra e antes mesmo de criar os homens. Como falei com vocês no princípio da aula, o próprio Deus perguntou para Jó, aonde tu estavas quando eu criava a terra? Ou seja, e nesse aspecto, nesse momento, os anjos cantam, os anjos rejubilam a Deus. Por essa razão, acreditamos que Deus criou os anjos no mundo espiritual, antes do mundo físico e antes da criação do homem. Na próxima aula, estaremos falando sobre a natureza dos anjos. Estaremos falando sobre a queda de Lúcifer. O que levou esse anjo a se rebelar contra Deus? Quais razões ele tinha para poder se levantar contra o seu Criador? Não só isso, o que levou a terça parte a escolher ir com Lúcifer do que ficar com Deus? Tudo isso vamos estar mencionando na próxima aula. É verdade que esse foi só um resumo daquilo que falamos ontem. Que a bênção de Deus esteja sobre as vossas vidas. Que esse ano seja um ano das concretizações de Deus sobre a vossa família. São as nossas orações e as nossas petições ao Eterno, o Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.